Agora vamos falar da asa em relação à sua fixação, classificação da aeronave quanto à fixação da asa. Nós temos a asa cantilever e a asa semi-cantilever. O que é a asa cantilever, gente? Olha só, olha lá para o desenho. Nós temos uma aeronave vista de frente, nós não vemos suportes para o auxílio da fixação da asa à fuselagem. Já embaixo, na semi-cantilever, nós podemos ver esses suportes aí. Então, esses suportes são bem fáceis, aí vocês já estão sabendo do que a gente está falando, né? A asa cantilever, ela é fixada à fuselagem sem suportes ou montantes externos, enquanto que a asa semi-cantilever, ela é fixada à fuselagem com o auxílio de montantes externos. Olha aí o exemplo da asa semi-cantilever, olha ali o suporte ou montante ajudando na fixação da asa à fuselagem. E aqui um exemplo de asa cantilever, onde nós temos a asa e não tem nenhuma estrutura externa auxiliando na sua fixação. Aí no caso o exemplo, um A400M, um Airbus A400M, um avião militar maravilhoso que opera ali na Inglaterra, na França, na Alemanha e por aí vai. Agora vamos falar dos elementos geométricos da asa. Então nós temos o bordo de ataque, que é a parte dianteira da asa, o bordo de fuga, que é a parte traseira da asa, o extradorso ou dorso, que é a parte superior da asa, o intradorso ou ventre, que é a parte inferior da asa, a corda, que é a linha reta entre o bordo de ataque e o bordo de fuga, a linha de curvatura média, que é a linha entre os bordos de ataque e de fuga, equidistante do extradorso e intradorso em toda a sua extensão. A distância dela para cima até o extradorso é a mesma distância para baixo até o intradorso, em toda a sua extensão. Nós temos também a ponta da asa, que é a extremidade lateral da asa, tem a ponta de um lado e a ponta do outro. A raiz da asa, que é a união entre a asa e a fuselagem, a junção da asa e a fuselagem. Lembrando que a asa, como eu havia falado, ela passa por dentro da fuselagem, ela é uma peça inteiriça, então eles vêm e juntam as duas, formando como se fosse ali uma cruz, né? E a envergadura é a distância de uma ponta à outra da asa, é o tamanho de uma ponta ao outro da asa, né? E agora vamos falar dos elementos estruturais da asa. Nós temos longarinas, que são os principais elementos estruturais da asa. Isso cai na prova, tá, gente? Qual é o principal elemento estrutural da asa? É a longarina ou as longarinas. Tem avião que tem uma longarina só, tem avião que tem mais de uma longarina. Nós temos as nervuras, que são presas na longarina ou nas longarinas e dão o formato aerodinâmico à asa. E os tirantes, também chamados de cordas de piano, porque lá nos primórdios da aviação era feito exatamente disso, de cordas de piano. São cabos de aço esticados em diagonal para suportar os esforços de tração. Então, para que a asa não se deforme, então eles evitam, eles seguram, eles não esticam, né? O aço ele tem propriedades excelentes para tração. Então, esses tirantes eram muito utilizados, poderiam ficar tanto externamente, mas a maioria dos casos aí eles são presos internamente, somente em aviões menores, aviões rudimentares. Nos grandes aviões de passageiros não existe mais esse tipo de elemento estrutural. E nós temos também o revestimento da asa, o material que encapa a asa, que vai dar o formato externo, a pele da asa, digamos assim. O material que encapa a asa. Se você pensar na asa como se fosse uma pipa, então aqui a pipa não tem como voar somente com as varetas, precisa de encapar a pipa. A mesma coisa a asa, não adianta ter os elementos estruturais sem ter o revestimento que vai encapar a asa. Pode ser de tela, que a tela é um tecido impermeabilizado, como se fosse uma resina que eles colocam nesse tecido, só que a tela ela não auxilia na resistência estrutural da asa, nós chamamos de revestimento não trabalhante. A tela simplesmente encapa a asa, ela não aumenta a resistência estrutural, não deixa a asa mais resistente, mais forte. Ela simplesmente encapa. Somente nos aviões rudimentares, né? A madeira, são chapas de madeira impermeabilizadas também, com uma espécie de resina,
que auxiliam na resistência estrutural da asa. Então, a madeira é um revestimento trabalhante, é um revestimento que depois que você encapa a asa da aeronave, ela vai ficar mais resistente, mais forte. A mesma coisa acontece com o alumínio, que são chapas de alumínio que auxiliam na resistência estrutural. Então, é um revestimento trabalhante e é o mais utilizado atualmente. O alumínio, gente, ainda é o material mais usado nos aviões. Algumas peças dos aviões são de aço inoxidável, outras peças são de titânio, outras peças são de materiais compósitos, enfim. Aqui fica bem claro a gente poder verificar, né, os materiais de revestimento da asa. No canto superior esquerdo nós temos o alumínio, ele é todo rebitado, e dentro nós temos a longarina e ali as nervuras. Embaixo nós temos uma asa feita de madeira, então uma parte é feita de madeira, nós estamos vendo ali a longarina e as nervuras. Da longarina para frente o revestimento é feito de madeira e da longarina para trás o revestimento é feito de tela. Do lado direito inferior nós temos uma asa com estrutura de madeira, nós temos duas longarinas, várias nervuras e o revestimento feito de tela, que é esse tecido que vocês estão vendo aí. E do lado direito superior nós temos aí um revestimento feito de tela, que está representado, no caso, como é um aeromodelo, um avião pequeno, uma aeronave de brinquedo, né? Nesse caso é como se fosse um plástico. Mas se fosse um avião de verdade, poderia ser muito bem ali uma tela para poder revestir esse avião. Vocês estão vendo aí de forma bem clara aí as longarinas, as nervuras, o revestimento, enfim, toda a estrutura do aeromodelo, né?